Fátima Gonzo, obrigado, Fátima. O Rio de Janeiro liberou o uso de máscaras em locais abertos. É melhor continuar usando? Eu ainda tomo todos os cuidados e sinto medo. Durante toda a pandemia não me contaminei e tomei as doses da vacina. Muito obrigado. Então, essa questão do Rio de Janeiro ter liberado o uso de máscaras, acho que tem pouco tempo, se não me engano foi hoje ou ontem e tal, liberaram em área aberta, né? É diferente de você liberar totalmente o uso de máscaras, né? Bom, por que eu não concordo muito com isso? Primeiro, a gente tem que olhar para a pandemia em nível global. O que está acontecendo com a pandemia hoje? Esse gráfico aqui é retirado do relatório da OMS, um relatório que sai toda semana, é um reporte epidemiológico da OMS, e ele mostra o momento da pandemia que a gente está vivendo. Então, a gente tem o costume de olhar só para o nosso próprio umbigo, de olhar só para a nossa própria cidade e olhar o que está acontecendo ali no nosso meio. E eu acredito que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela fez isso. Ela olhou ali, os indicadores da cidade do Rio estão bons e tudo, e aí eles resolveram liberar as máscaras em ambiente aberto. É um experimento que está sendo feito, é uma forma de você testar se realmente a Covid não vai retornar a níveis elevados depois desse experimento. Mas eu queria trazer aqui os dados globais para a gente entender qual que é a situação global da pandemia hoje, porque a gente está longe do fim. Vejam bem aqui, esses gráficos eles são barrinhas, ele vai aparecer mais uma vez hoje, tá? São barrinhas aí que simulam, que mostram o número de novos casos registrados para cada semana aqui, tá? E aí ele separa por continentes, por regiões da OMS que ela fala, porque tem, às vezes as divisões não são exatamente continentes, tá? Então tem aqui em verde a Europa, em amarelo a América, aqui em azul o Sudeste Asiático, tem o verdinho aqui que é o Mediterrâneo, tem a África que está azul, e aqui o Pacífico, tá? A região da Austrália ali, da Indonésia, então tem essa parte roxa aqui também. Você soma tudo, e aí você consegue ver nessas barras o avanço da pandemia. Então se a gente for pegar a nível global, a pandemia ela teve 3 grandes ondas, né? Uma onda que se arrastou ali por 2020, chegando num pico ali no final do ano. Essa onda volta. No meio de abril ela bate segunda onda. Teve uma terceira onda a nível global. E agora, pessoal, a gente já parou de cair. A gente não está num nível global confortável. Então, do ponto de vista global, a pandemia está longe de acabar. Tá? E o que significa você liberar o uso de máscaras em uma cidade? É desconsiderar todos os riscos de que pode ter importação de casos. Eu não estou falando o Brasil como um todo está vivenciando um momento de relativa tranquilidade, perto do que a gente já vivenciou. Mas desconsiderar isso e achar que a pandemia acabou, liberar o uso de máscaras, eu acho que é muito precipitado do ponto de vista da Prefeitura do Rio, principalmente pelo que o OMS vai falar depois no relatório deles, tá? Além disso, a gente tem aqui uma linha azul, que são as mortes, né? Então a gente vê que o nível de mortes, ele está acima do que ele estava no pico do início do ano, que assustou todo mundo, aquele da Itália lá, que levava os caminhões de mortos, né? A gente está no nível global maior do que aquele nível de antes, então não está tudo bem ainda, né? Isso a nível global. Agora vamos começar a olhar para dentro do nosso próprio umbigo aqui. A OMS, ela coloca no relatório dela uma coisa que dá para a gente adaptar para a nossa realidade, tá? O que é isso? O pessoal falando, eu vou comentar sobre o aumento de casos na Europa, pode ficar tranquilos, tem tudo a ver com a Delta, tá? Então ela coloca assim, enquanto a incidência de casos e mortes de Covid tem caído nas 5 das 6 regiões da OMS, exceto pela Europa, por um período prolongado, ela permanece elevada e vários países estão experimentando o aumento de casos, hospitalizações e mortes. Esses aumentos são devidos a múltiplos fatores, incluindo a alta prevalência de variantes com alta transmissibilidade, então é o caso do Rio de Janeiro, tá? 90% dos casos são de variante Delta, extremamente transmissível. O relaxamento, a baixa adesão a medidas de saúde pública e social, somadas a encontros sociais e retorno das viagens não essenciais. Então, nesse momento, vocês podem ver, entra no Instagram lá, tá todo mundo viajando. Então, o que é isso? Você tem ali contato, transmissão interestadual, transmissão intercidades, que não tinha antes quando as pessoas estavam mais reclusas. Então, isso voltou. É mais um fator para você ter um caso importado para a sua cidade, tá? Encontros sociais retornaram. Então, os encontros sociais, a gente viu com o final do ano passado que os encontros sociais das festas de fim de ano foram os grandes estopins para a segunda onda no Brasil. Junto com a variante P1 que tinha surgido em Manaus, ela encontrou os elementos para poder proliferar. Então, em número de casos, a gente pode esperar um aumento com a redução das máscaras, principalmente porque a gente está numa condição em que as pessoas estão tendo mais contato. 3. Reabertura de escolas.
querendo ou não, a reabertura de escolas, a OMS deixa claro no relatório dela que grande parte dos casos ali estão acontecendo em pessoas não vacinadas, incluindo jovens de 0 a 24 anos. A faixa etária que não está imunizada no mundo, assim, se pegar a média, tá? Então, essa faixa etária retornando para a escola, para a universidade, ela está exposta sem proteção, sem a devida proteção. Então, hoje a gente não tem discussão. Criança adoece, criança pega com muito menos gravidade, mas elas podem ter complicações e elas transmitem, tá? Já não há essa discussão. O que há é quanto ela transmite a mais do que o adulto ou não, mas ela transmite para adultos, tá? Que normalmente estão vacinados, mas é algo a se pensar. E a quarta coisa aqui, que talvez seja a única coisa que o Brasil esteja indo bem, assim, sabe? É a grande parte da população altamente suscetível à doença devido à baixa cobertura vacinal. No caso do Brasil, a gente tem pouca população altamente suscetível, por quê? Não é porque a gente está indo bem, é porque a gente deixou o vírus circular livremente, matando 602 mil pessoas, e agora a gente tem um somatório de pessoas imunes ao vírus pela imunidade natural, somada a uma alta taxa de vacinação. Então, esses dois elementos, eles vão aparecer aqui hoje de novo na minha história aqui. Vocês vão ver o quanto que isso vai ser relevante para explicar por que a variante Delta não dominou. Ela domina o Brasil, mas ela não levou a uma nova onda. Vocês lembram, quem acompanha o canal aqui, sabe que eu falei, né? A variante Delta seria o último desafio do Brasil, porque a gente não sabia se ela dominando a gama, ela geraria uma nova onda ou não. Ela acabou não gerando. E hoje já começaram os estudos mostrando que isso tem um fator da imunidade prévia da população, somada a uma alta taxa de vacinação no momento correto. Então, isso foi meio que uma sorte, mas ao custo de 602 mil vidas até agora. Né? Então, a gente deixou as pessoas morrerem lá atrás, e agora a gente está tendo um benefício, se isso for posso chamar de benefício, né? De ter uma maior imunidade, e isso vai causar menos mortes agora. Tá? Então a gente meio que levou as mortes para trás, concentrou elas num momento anterior. Não precisa nem falar que essa é uma estratégia péssima, né? Essa é uma péssima estratégia porque você matou um monte de gente, né? Isso custou muito para a nossa saúde, fora os danos econômicos, sociais que a gente teve por ter deixado o vírus circular muito, né? A gente não ouviu os especialistas, a gente não ouviu os cientistas, não foi dada a importância que a Covid tem. E hoje, né? Vocês pegarem a gripe espanhola, por exemplo, a gripe espanhola foi uma das maiores pandemias de vírus respiratórios que já aconteceram. E ela matou em torno de 50 milhões de pessoas. Com todo o avanço tecnológico da medicina, 100 anos depois, a Covid já matou 10% dessas 50 milhões de pessoas. Matou 4,9 milhões de pessoas até agora, no mundo. Então, mesmo com todo o avanço da medicina, a gente ainda perdeu 4 milhões, quase 5 milhões de vidas e provavelmente vai chegar em 5 milhões de vidas aí no mundo. Né? Então, não é brincadeira. Então, quando a Prefeitura do Rio libera o uso de máscaras em ambientes abertos, ela está assumindo um risco. Ela está considerando esses fatores aqui, mas ela está assumindo um risco. Então, eu acho muito importante a gente avaliar se essa transmissão não vai aumentar, porque a gente está tirando a última barreira. A máscara é a barreira mais eficiente que a gente tem, mais barata. Por que ela é eficiente? Porque ela é muito barata e ela faz um efeito muito grande, tá? Talvez até maior do que a vacinação na redução da transmissão. Então ela é barata demais e você está retirando a última barreira que as pessoas têm para se infectar. Tá? E a questão do ambiente aberto é muito relativo também, né? Você num pátio, sei lá, numa feira, tipo Feira Hippie aqui em Belo Horizonte, ou no Brás, na rua lá que vende tudo. Aquilo é ambiente aberto, mas tem tanta gente aglomerada que o contato acontece. Então tomem muito cuidado com isso também, não confiem só na falta da máscara, né? Você tem que usar máscara independente disso, tá? Não é porque a prefeitura liberou que você vai parar de usar. Você tem que ser consciente com base no risco que você está se expondo.